Israel, muito bom dia para você. Então, a gente tem uma questão um pouco delicada, né? Na verdade, muito delicada, principalmente para os empresários. As empresas encontram dificuldades nas medidas provisórias disponibilizadas pelo governo federal na tentativa de amenizar a crise causada pelo isolamento social provocada pela pandemia do novo coronavírus. E aí a gente sabe que o governo federal, ele fez algumas medidas provisórias para tentar ajudar os empresários. Tem de fato funcionado esse plano do governo federal? Bom dia para você, Israel. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos. É bom aqui estar mais uma vez batendo esse papo com você. Mas é isso mesmo, Porlane. O governo federal implantou um financiamento para folhas de pagamento, né? Que faz parte do programa, como você falou, emergencial de suporte a empregos, criado pela medida provisória 944, para diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia. É importante deixar claro, né, que essa medida é direcionada a empresas com faturamento anual de 360 mil e 10 milhões de reais, né? Só que esse crédito não tem chegado às empresas, né? Deixando os empresários, principalmente nesse momento, cada vez mais aflitos, né? Foi anunciado um total de 40 bilhões de reais em crédito, né, para essas empresas, né, por intermédio dos bancos, mas a taxa de adesão foi mínima, foi muito baixa, né? Foi apenas 1% desses 40 bilhões de reais que foram aprovados, que chegou a ser entregue, vamos dizer assim, que chegou a ser usado, né, pelos empresários. Então, não vem dando certo. Só conseguem esse financiamento, para você ter uma ideia, e aí são as exigências, né, dessa medida provisória, as empresas que pagam os salários de seus funcionários por folhas de pagamentos atreladas aos bancos. Não há um número oficial, mas segundo as associações, né, de empreendedores, boa parte desses empregadores pagam a sua equipe sem um vínculo entre o banco e a empresa, entendeu? Além do fato que essas empresas estão tendo acesso à linha de crédito, porque a dificuldade delas terem hoje acesso a essa linha de crédito, além de elas não terem, né, como é que a gente pode dizer assim, essa aproximação em relação à sua conta bancária aos bancos, né, de pagamento da folha salarial, elas também já estão super endividadas já por questões da captação que elas fizeram de empréstimo por conta das crises que a gente vem tendo nos últimos anos. Então, muita gente pegou dinheiro, né, com bancos e estão sem poder pagar, estão no limite, Porlane. Então, a alternativa usada por boa parte dessas empresas tem sido a redução da jornada de trabalho, então, a suspensão dos contratos de trabalho, né, da medida provisória 936, que conseguiu resguardar, por incrível que pareça, eu achei muito pouco essa quantidade, até agora, 7 milhões de empregos aqui no Brasil. Aqui em Alagoas, o Estado representa apenas 1% desse total. Foram 72 mil vagas preservadas aqui no Estado, uma adesão até bem maior do que o programa de crédito do BNDES, né? Que, como eu falei, nem 1% dos 40 bilhões foram utilizados até esse momento. Então, repare bem, na medida provisória 936, o governo assume o pagamento dos funcionários das empresas. Já na medida provisória 944, o dinheiro é uma espécie de... é um empréstimo, né? Mas com muita dificuldade de se conseguir, dadas as suas exigências. Israel, a gente sabe, né, você relatou aí então essas dificuldades das empresas com faturamento superior a 360 mil reais anuais e as empresas que estão abaixo desse faturamento, como é que ficam? A gente sabe que tem empresas menores, né, microempresários, principalmente, são exatamente eles que têm sofrido mais. Como fica a situação deles então? É isso aí. Porlane, infelizmente essas empresas não foram contempladas. Até o momento não foram contempladas. A medida provisória 937, né, atende às empresas com faturamento anual de até 28 mil reais. Né? A gente está falando aí das microempresas, os autônomos, os MEIs, através desse auxílio emergencial de 600 reais. Lembrando
que aí o faturamento é até R$28 mil. Né? A medida provisória 944 foi direcionada para as empresas com faturamento anual acima de R$360 mil. Então ficou aí um vácuo, né, de R$28 mil de faturamento a R$360 mil, não tem medida provisória nenhuma que esteja cobrindo, atendendo essas categorias. Né? O governo também deixou à deriva, né, esse pessoal. Né? Uma pesquisa elaborada, inclusive, pela Confederação Nacional da Indústria, afirma que de 6 em cada 10 empresas estão com dificuldade para pagar as contas. E mais da metade dessas empresas estão com problema de acesso ao capital de giro. E outra coisa, 15% das empresas dizem que vão demitir profissionais, vão demitir seus trabalhadores nos próximos meses. O governo reconhece, inclusive, o próprio secretário lá do Ministério da Economia, ele reconhece que existe uma grande parcela de micro e pequenas empresas em situação difícil devido à crise, mas até agora nada foi feito para que essa categoria fosse socorrida. As medidas provisórias estão sendo criadas, né? É claro, e a gente tem visto isso, mas parece que o governo não quer ajudar essas empresas com a mesma vontade e determinação que querem ajudar os bancos. Né? Vale lembrar que desde março, no começo da pandemia, o governo anunciou a liberação de mais de R$1 trilhão para os bancos. Né? A realidade é que não está sendo dada prioridade para quem realmente precisa, Paulana. Pois é, Israel. E a gente percebe que é um efeito cascata, né? Então, se o auxílio não chega ao empresário, o empresário vai ter que cortar de alguma forma, que infelizmente acaba se refletindo exatamente na demissão de seus funcionários, que acabam então tendo que ficar à mercê desse auxílio emergencial dos R$600. Então, é uma situação em efeito cascata e se houver um pouquinho mais de inteligência do poder do governo federal e ele manter, então, o compromisso dele com essas empresas, ele vai estar diminuindo o número de auxílios emergenciais de R$600 que ele vai precisar pagar para as pessoas que venham a ficar desempregadas nesse momento, não é? Isso, Paulana. Você falou o X da questão, né? É necessário hoje você ver esse volume de empresários que a gente tem que dizer que é a verdade. A maioria dessas pessoas que estão querendo ir para a rua aí, chamando a população para a rua, são de empresários, micro e pequenos empresários, né, que não estão tendo a resposta do governo e só tem uma saída, ir para a rua, né? Só para você ter uma ideia, mais de 8 milhões de brasileiros ainda não receberam nem a primeira parcela desse auxílio. Há também mais de 5 milhões de cadastros que ainda estão sendo analisados. É uma piada. O Congresso tentou incluir pouco mais de 20 categorias para o recebimento desse auxílio emergencial, que é um direito do povo, mas o presidente vetou, justificando que não tem de onde tirar mais dinheiro. Conversa fiada. A gente sabe que dinheiro não falta. Essa maldade é mais uma tentativa de forçar o povo a sair do isolamento social, para que retome as suas atividades. Isso, para mim, é crueldade, Paulana. Entre os excluídos estão artesãos, profissionais da área de beleza, ambulantes, diaristas, guia de turismo, babá, enfim, são milhares de famílias sem amparo nenhum e abandonados pelo poder público. Em Alagoas, muitos desses profissionais estão entregues à própria sorte, sem amparo nenhum dos governos. Como é que vai exigir que essa pessoa fique em casa? Elas precisam sobreviver, alimentar sua família, né? Então só resta uma saída, é ir para a rua e tentar fazer um bico.